Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Bom dia a todos. Nossa segunda-feira da semana 4 do Alimento Diário tem o versículo de ler com oração de 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 e 2. Diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ó Senhor Jesus. O título é: O importante é nos preparar. O importante é nos preparar. O tema desta semana é a vacina divina contra a iniquidade. O mistério da iniquidade já atua no mundo para preparar a vinda do anticristo, usando todo tipo de distrações para enganar e seduzir a humanidade. Mas nós, que amamos a vinda do Senhor, não podemos ficar passivos, assistindo à propagação da iniquidade. Não podemos vacilar nem nos distrair, mas devemos cooperar com o Senhor, a fim de que sua vontade seja feita. Precisamos vigiar e orar. Precisamos nos vacinar contra o vírus da iniquidade e vacinar os que estão à nossa volta. Em 2 Tessalonicenses, Paulo nos exorta a não ser abalados e influenciados com facilidade, nem ficar perturbados, alarmados e com medo, seja por espírito enganoso, por palavra ou carta que informe a chegada do dia do Senhor. E continua: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Apostasia aqui significa separação, indicando o desvio das verdades bíblicas, desvio do que a Bíblia nos ensina. Isso é o que está acontecendo em nossos dias. Quando vier a apostasia, o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo, aparecerá. Hoje, essa atmosfera de oposição já existe no mundo inteiro, com pessoas se levantando contra tudo o que se chama Deus. Podemos discutir sobre qualquer coisa, futebol, política, mas quando falamos de Deus, somos impedidos. Podemos discutir livremente sobre coisas que eram tabus no passado, mas quando falamos de Deus, ninguém se interessa. O apóstolo prossegue: Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O mistério da iniquidade já opera incessantemente. É como a pandemia da Covid-19, que não está presente apenas em um país, mas atingiu o mundo inteiro. Contudo, apenas quando algo for removido é que será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. O anticristo aparecerá como a besta na metade da última semana descrita no livro de Daniel. Isto é,
dos últimos 7 anos. Portanto, nos 3 anos e meio finais, mas será destruído pelo Senhor Jesus na batalha do Armagedon, no fim da grande tribulação. Aqui eu gostaria de abrir um parêntese. Não pretendo definir o que detém o aparecimento do iníquo, assim como ninguém pode definir o dia da vinda do Senhor. O versículo lido diz que aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Alguns dizem que o detém é o Espírito Santo, outro que é a Bíblia, e outros ainda que é a Igreja. Já vimos com detalhes na leitura de domingo da semana 2 e da quarta-feira da semana 3 que não é nenhum dessas hipóteses e o que consideramos possa ser. Não queremos discutir com ninguém acerca dessas suposições. É muito triste ver os grupos cristãos se dividirem por causa de doutrinas. O que queremos é nos preparar. Amém? A revelação que o Senhor nos deu sobre o reino dos céus e sobre o galardão faz toda a diferença, pois abre toda a Bíblia e resolve todos os conflitos. Nós não merecemos, mas o Senhor nos deu essa chave. Portanto, repito, o importante é nos preparar. Ó Senhor Jesus, o importante é nos preparar. Pergunta com respeito à vinda do Senhor, o que devemos fazer hoje? Amém. Nos preparar, né, irmãos? Nos preparar. Que possamos ser vigilantes, né, atentos ao que tem acontecido no nosso meio. A gente vê as notícias sobre o Covid que está intenso e tantas coisas que acontecem, mas tudo isso só antecede a volta do Senhor, né? A aparição do iníquo, do homem da iniquidade, do anticristo. Falou aqui no Alimento Diário que não há uma definição própria, né? Alguns acham que é o Espírito, outro que é a Bíblia, né? Ou que é a Igreja, enfim, o que o detém, o aparecimento do iníquo. Não se sabe ao certo, mas o importante é se preparar. Até porque todo o cenário já mostra que Deus ele tá esquecido pelos homens, né? As pessoas têm tirado Deus do seu lar. As pessoas têm escolhido uma cultura longe de Deus, né, da presença de Deus. Eduardo falava ontem, ainda quando compartilhou a mensagem, e na época dele jovem, estudante, havia Bíblias na biblioteca, nos colégios, crucifixo, de fato, muitos lembram disso. Embora aqui não tivesse uma realidade próxima do Senhor, mas havia um respeito. Olhava-se para ali e se lembrava que existe um Deus, né, que havia um respeito religioso tal, mas isso foi expulso desses lugares, né? Há leis que proíbem, né, que por constrangimento a alguns e tal, eles têm essa escolha aí. E a gente sabe que no Brasil ainda é possível você sair e pregar o evangelho, mas em muitos lugares, irmãos, não podem fazer isso, né? Senão alguém pode chamar a polícia e você ir preso. Então, que cenário é esse, irmãos? O que você imagina quando vê Deus sendo expulso da vida das pessoas dessa forma? Então está muito próximo, né? Está muito próximo que a gente possa se preparar de fato, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, irmãos. Invocá-lo enquanto está perto. Jesus é o Senhor. Amém.